estamos unidos, estás entre nós e nos falarás a tua vida. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Podemos sentar? Meus irmãos, minhas irmãs, o tema que eu procuro refletir nesse domingo é Jesus, o profeta esperado. E notem que já nesta temática, na ânsia da espera de um Senhor em nossa vida, nós temos que nos perguntar se estamos aptos e temos sensibilidade o suficiente para perceber esse Deus que vem ao nosso encontro. A primeira leitura anuncia a vinda de um profeta que falará aos homens em nome de Deus. Porém, temos um grande problema aqui: a situação de pecado em que nós nos encontramos. O homem possuído pelo mal é incapaz de ter esta sensibilidade de perceber a chegada deste profeta. E é uma grande verdade, né? O homem estava tão consciente do que ele sabia, ou deixava de saber, que começaram a dizer para Jesus: olha, esse daí é o filho do Beelzebu, possuído pelos demônios. Ele se intitula o Filho de Deus. E o que acabaram fazendo com ele? Cruz. Bota ele na cruz porque ele é mentiroso. Olha que prepotência chega o orgulho do ser humano. Se achar na capacidade de interpretar e de julgar a vida do outro. E outro aqui, estou falando precisamente do nosso Deus. Dizem os que não acreditam: será que ele veio? Quanta gente fica se perguntando ainda hoje, né? Nossa, falam tanto desse tal de Jesus. Será que ele veio mesmo? Será que Deus realmente visitou a terra? Será que esse tal de Jesus não é um homem qualquer, sábio, inteligente, um bom homem, tipo uma Santa Teresa, um Santo Agostinho, mas é um homem? Como
Como que a gente tem certeza de que esse Deus veio nos visitar? Quando o demônio, o conjunto de tudo aquilo que desumaniza as pessoas, está presente, a necessidade do Deus de Israel cresce na mesma proporção. Vamos trocar em miúdos para você entender. Quanto mais você busca preencher o vazio da sua vida porque está lhe faltando algo, significa que mais distante daquele que você ama você está. Outro detalhe para você entender: quem procura é porque não achou. Porque se você encontrou, você não precisa mais procurar. E se nós estamos aqui tentando preencher o vazio das nossas almas com alguma coisa diferente, porque estamos insatisfeitos com a realidade do mundo que nos cerca, significa que nós cometemos o pecado e estamos distante do Deus que nós amamos. E aí bate aquele vazio dentro de nós, aquela necessidade de preencher esse algo a mais no nosso coração. Quem será que não percebe esta sede de Deus que há no mundo e por quê? Vocês não percebem? Vou dar um exemplo prático para vocês. Padre Marcelo Rossi. Ele tem o dom carismático e ele faz aquela missa que mexe com o coração das pessoas. O que acontece na missa dele? Ó, chove de gente, né? Um verdadeiro formigueiro lá na missa dele, né? Porque as pessoas estão sedentas de Deus na sua vida. E o Padre Marcelo tem esse dom de cutucar. Ele cutuca o vespeiro com vara curta. E aí a gente sente algo diferente e corre até ele. Porque queremos preencher a nossa vida com algo que nos falta. Outro exemplo para você entender melhor. Olha aqui na nossa igreja. Tem quantas pessoas aqui? 500 pessoas? Vamos chutar. 500 pessoas tem aqui dentro dessa igreja. Vamos imaginar que tivesse sentado ali naquele banco um aleijado. E eu levantava, ia até o aleijado e dizia assim: em nome de Jesus, levanta! E o sujeito largava a cadeira de rodas, saía, e saía andando, pulando alegre para tudo que é lado. Aí todo mundo: nossa, esse padre é santo, olha o que ele fez. Ele fez o aleijado andar. Pergunto para vocês: na missa do domingo que vem, estariam só vocês aqui? O que vocês acham? Essa igreja está entupida de gente, não é verdade? Muita gente viria aqui. E o que significa isso? Fé? Ou as pessoas que estão querendo resolver o problema da sua vida? Os catacura, como a gente diz. Ah, porque o padre fez milagre, agora eu vou para lá porque eu quero resolver. Estão percebendo como a coisa é complicada? Tem que ter essa sensibilidade, esse feeling de perceber isso. Será então que não é o excesso do afastamento de Deus que gera em nós a saudade, o vazio da perda, notem bem, entre aspas, de algo muito querido no nosso coração? Então, quanto mais você se afasta de Deus, mais você sente falta desse Deus. Por isso que nós estamos aqui. Nós cometemos pecado e estamos querendo retornar para Deus. E viemos à igreja porque sentimos falta de algo muito profundo no nosso coração. Por isso que nós estamos aqui na igreja. Mas se nós estamos aqui buscando esse algo, que na verdade não é algo, mas sim uma pessoa concreta, e essa pessoa tem nome, é um alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Então, quando nós viemos aqui, nós buscamos preencher esse vazio que está sem Deus em nosso coração. Notem que o excesso do afastamento de Deus são as forças demoníacas, os sentimentos racistas ou tribais que impelem ao ódio, à discriminação, às injustiças contra aqueles que são diferentes de nós, a ansiedade pela bebida, pelas drogas, a ganância, a paixão sexual desenfreada, que geram este abismo de solidão em que nossa alma se encontra. O espírito mau
não aceita passivamente a ordem de Jesus, reage com violência ao ser contrariado, resiste, começa a gritar porque quer perpetuar o seu domínio sobre sua vítima. E aqui outra coisa importante para nós explicarmos para vocês. Está circulando um videozinho na internet aí, de um sujeito, e olhe como se você estiver no pecado, você acaba concordando com a pessoa e você entra no pecado e vai para o inferno junto com ele. Cuidado. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Tem um sujeitinho na internet dizendo assim: eu descobri qual é a igreja verdadeira do Deus vivo. Não tem nada de ver dessas porcarias, dessas igrejas que ficam falando. A verdadeira igreja está dentro de nós. Se eu quero encontrar Deus, eu preciso ir para dentro de mim. E não para uma igreja. É em Deus que eu vou encontrar a igreja. É dentro de mim que eu vou encontrar a igreja do Deus vivo. A única igreja verdadeira. A igreja que se situa dentro de nós. Aí você começa a pensar: poxa, sabe que tem uma certa lógica? E tem. Porque o demônio é astuto. Ele usa de meias verdades para te levar para o inferno. A verdade é uma só. Verdade. Você tem que buscar Deus dentro de você, mas cuidado. Não é por causa disso que você não tem que estar na igreja. E eu respondo rebatendo com a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz assim: a árvore se conhece pelos frutos. Você prefere dar crédito para esse sujeitinho que aparece na internet querendo convencer você disso? Ou para o Padre Pio, que morreu e deu a vida, fez milagres, teve o dom da bilocação, celebrou missa em 2 lugares ao mesmo tempo, e era padre, e rezava a missa, e era católico? Em quem que você quer acreditar? Num sujeito que não deu testemunho nenhum? Ou numa pessoa como o Padre Pio, que está incorrupto lá na Itália, continua sem apodrecer para visitação pública? Quem que você prefere acreditar? Vejam como o demônio é astuto, gente. É verdade que nós temos que buscar esse Deus dentro de nós, mas você precisa vir à Igreja Católica Apostólica Romana. E por que você precisa vir à igreja? Porque na igreja que você vai receber o remédio da Eucaristia, que te produz um momento de comunhão com Deus, para que você possa encontrar o caminho de salvação na sua vida. Você por si só não encontra o caminho. Você precisa de Deus te abençoando, e você vai receber essa bênção na igreja. Então cuidado com essas conversas que você escuta aí fora. A igreja única verdadeira é a nossa igreja. Tanto é verdade que, se não fosse a nossa igreja, o Padre Pio teria deixado de rezar a missa e ia cuidar da vida dele. Mas ele estava lá rezando missa, padre da nossa igreja. E não só ele, o Papa João Paulo II. Eu posso citar outros exemplos, mas esse é o suficiente para vocês entenderem. Aqueles que, diante desses obstáculos, desanimam e desistem da luta, mostram que não confiam na força da palavra, que é Jesus. Outra coisa interessante para você perceber. A palavra de Deus é bem clara: guardar domingos e dias santos. Portanto, domingo é dia de vir à missa. Mas o sujeitinho começa a falar assim: isso é engodo da igreja, não preciso. Eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, quero saber, não, domingo é dia de descansar, não preciso ir na missa, coisa nenhuma, o resto lá em casa. Deus me escuta lá na minha casa. Rebeldia, espírito de rebeldia contra a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita para ser questionada, foi feita para ser vivida. Você tem que vir à missa e parar de dar desculpas para não vir à missa. Pare de chorar. A palavra de Deus também diz: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Você não vai para o céu deitado tomando suquinho de laranja na sua casa. Você só vai chegar no céu depois que você suar muito a camisa. E tem que suar, e bota a suar a camisa nisso. Será que a palavra que hoje ecoa em nossas comunidades nos provoca alguma transformação? Será que aquilo que nós ouvimos de Deus nos incomoda, nos interpela a tal ponto que nós procuremos a resposta e busquemos a conversão na nossa vida?
Ou continua tudo na mesmice, do mesmo jeito, não quero mudar, continuo vivendo o meu pecado? Quando as palavras de Deus anunciadas nas homilias perturbam, provocam, denunciam situações intoleráveis, há sempre alguém que se levanta e pergunta irritada: o que os padres têm a ver com isso? Por que não cuidam dos seus afazeres? E aqui eu uso um outro exemplo muito interessante, que é do Dom Hélio Bittencourt, o cardeal. Acho que é ele, não tenho bem certeza o nome, mas o que vale é a história. O repórter da Globo começou a apertar o padre. E padre, por que isso de casamento isso, casamento aquilo? E uma das tantas, na meio da entrevista, o repórter pressionando o Dom Hélio, né, disse assim: não sei o que vocês padres tanto se metem. Vocês não são casados, como é que vocês podem emitir o juízo, opinião a respeito de um casamento? Vocês nunca foram casados. O Dom Hélio, na sua tranquilidade, na sua paz de espírito, olhou para o repórter e acabou com o repórter. Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: e por acaso eu preciso pôr a mão na toca para saber que tem cobra lá dentro? Acabou. O repórter ficou quietinho, a reportagem acabou e continuou tudo no mesmo. Estão percebendo como o mundo age? Por falta de sensibilidade e porque vive o pecado. Só age assim, então, quem é incapaz de perceber que a palavra de Deus não pode ser mudada. Outro exemplo para ajudar vocês. Imagine que eu sou um padre fumante. Puxo um cigarrinho atrás do outro. Até fumei um aqui, já moí o cigarrinho, já larguei, agora eu vou fazer a pregação para vocês. Fumo um cigarro atrás do outro. E aí a minha pregação é sobre o vício, o pecado do fumo. Não pode fumar, porque fumar é pecado. Aí você olha para mim e diz assim: não, eu vou continuar fumando, olha lá, o padre fuma, por que eu não vou fumar? Gente, o que tem a ver o seu fumo com o meu? A mensagem, a palavra de Deus é de salvação. Você tem que buscar mudar a sua vida. Não é porque eu estou no pecado que você vai para o inferno comigo. Você tem que buscar sair desta situação de pecado em que você se encontra. E não ficar dando desculpa para continuar fumando. Cuidado com isso, hein, gente? O padre muitas vezes fala, mas ele também não vive. Ele é humano, ele é pecador como qualquer um de vocês. O padre também tem as dificuldades dele. Ou nós somos a favor do Cristo, ou contra a verdade dele. A decisão, a escolha está nas suas mãos. Ou você é a favor de Deus, ou você é contra ele. Escolhe o que você quiser. Agora, se prepare para arcar com as consequências da escolha que você fez. Porque cada uma delas tem uma consequência. Procure viver o amor de Deus. Procure estar atento. E tenha consciência que você não pode emitir juízo enquanto você for pecador. Você quer falar as coisas para as pessoas? Você quer dizer, por exemplo, para mim: padre, pare de fumar, pare de pecado? Tudo bem. Eu aceito a sua palavra o dia em que você ressuscitar um morto. Aí eu sei que você é santo e eu tenho que ouvir o que você fala. Enquanto você não fizer isso, você está tanto no pecado quanto eu. Então vamos tentar melhorar a nossa vida. Vamos tentar mudar o nosso pecado. Não adianta você querer impor as coisas para os outros. Você tem que conquistar. Impor é fácil. Dar ordem é fácil. O duro é fazer as pessoas fazer as coisas que você quer, seguir o caminho da salvação sem ter que dar ordem. Jesus, por mais santo que ele fosse, ele nunca obrigou nada a nós. Ele veio nos ensinar o caminho da salvação, mas ele nunca obrigou ninguém a seguir o caminho da salvação. Segue quem quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.